número 2, que tem como tema a mitologia grega e o início da filosofia, né? Nessa primeira videoaula, nós vamos concentrar um pouquinho sobre a questão da mitologia grega, a origem do mundo e por aí vai, beleza? Bom, primeiro eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessas imagens que eu vou passar para vocês e ver essas fotos que eu tirei no Louvre, né, lá de Paris, e depois no Museu do Vaticano, né? Então observe aí, você tem aí Centauro e Eros, que está disponível na Galeria Borghese, lá no Louvre. Depois você tem essa foto aí de Atena de Velletri, que está disponível também lá no Louvre, em Paris. Aqui você tem a Vênus de Milo, né, que também está disponível no Louvre, em Paris, data aí do século II a.C. São todas fotos que eu tirei quando eu estive em visita ao Louvre. Aqui já temos Hermes, do grego, ou Mercúrio, romano, né? Mensageiro dos deuses, data aí do século II a.C. e está disponível no Museu do Vaticano, né? E aqui você tem a Fontana del Nettuno, que é uma praça lá em Roma chamada Piazza. Eu esqueci agora o nome da praça certinho, e em Roma, em que você tem três grandes fontes, né? Todas elas dedicadas a essas figuras mitológicas aí, né? Eu estou com Fontana di Trevi na cabeça, mas agora eu esqueci o nome, né? Piazza Novana, alguma coisa assim, né? Bom, o que todas essas imagens que eu mostrei para vocês têm a ver? Vocês observaram que essas imagens, todas elas, dizem respeito a quê? Então, observe que aqui nós temos uma figura não existente, né? Eros e Centauro, que são figuras imaginárias. Atena, que é uma deusa, né? Vênus, que é uma deusa, Hermes, que é um deus, né? E aqui nós temos essa praça de Netuno, que também Netuno é um deus. Então, ou seja, o que todas elas têm a ver e por que os romanos, os gregos, tinham tão apreço em representá-las, né? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que a primeira forma de entender o mundo, vamos dizer assim, a primeira maneira que o homem primitivo encontrou para entender o mundo foi a partir dessas representações artísticas, né? Pinturas rupestres, depois pequenas escritas, hieróglifos e por aí vai, né? O que nós fizemos foi já apresentar para vocês algumas representações esculturais já dessa imaginação popular que era passada de geração em geração. Então, essa forma de entender o mundo era chamado então de mitos, do grego, né? Então, mitos, do grego, que significa narrativa, né? Então, mito, os mitos, quando nós chamamos de mitos, mitos significa narrativa originária. É claro que hoje a palavra mito, ela, pelo menos no nosso contexto brasileiro, ela assumiu outras significações, das quais nós não vamos entrar em detalhes. Porém, a palavra mito, da sua origem grega, significa narrativa originária.
E claro, logos, que significa discurso, daí vem a palavra mitologia, que é o discurso organizado sobre as narrativas originárias. Bom, então, o que significa isso? Significa que a primeira forma, a primeira, vamos dizer assim, olha a atenção que eu vou dizer, a primeira ciência do homem, né? O que é a primeira ciência? A primeira forma de explicar o mundo foi através dos mitos, que são narrativas de origens. Por isso, então, narrativas originárias, ou seja, narrativas que contam a história das origens. Daí você tem, por exemplo, no texto da Bíblia, você tem lá Gênesis, e você tem vários mitos contados para explicar as origens. Atenção que a palavra mito, ela necessariamente não significa dizer que é mentira. Infelizmente a televisão faz um desserviço, ou a ciência faz um desserviço, porque ela diz o seguinte: isso é mito ou isso é verdadeiro, né? Não sei se vocês já viram isso na televisão. Na verdade, você não pode colocar a palavra mito como falsidade. Mitos não são coisas falsas. Mitos são narrativas, ou seja, um modo de contar alguma coisa a partir da sua origem e de maneira imaginativa. Então, ou seja, necessariamente o mito não é falso. O mito ele tem uma forma diferente de contar um fato. Então, no mito há fatos que são verdadeiros, tá? Então, por exemplo, se você pegar o mito de Édipo, por exemplo, o mito de Édipo, Édipo é um cara que ele foi exposto para os deuses e que ele tinha o destino de matar o pai e ficar com a mãe, né? O Édipo tem toda uma história sobre o problema de relações familiares muito grandes, né? Ou seja, o mito de Édipo tem uma discussão sobre as relações humanas muito forte. O que é real no mito de Édipo? Não é a figura do Édipo ou o modo se ele existiu de fato, mas é a moral, é a tese, é o ensinamento que ele tem. Assim como, por exemplo, se você pega outros mitos gregos, você vai observar que eles têm um propósito de explicação das origens das coisas, né? Então, a mitologia é o estudo que vai pegar todos esses mitos e vai fazer essa análise dos mitos sem esse preconceito de dizer que eles são falsos e perceber qual é a intenção do autor ou dos autores ou da comunidade que escreveu ao ter escrito esses mitos. Então é muito importante a gente tirar da cabeça a ideia de que mito é falsidade. Mito é uma narrativa, ou seja, é uma história que eu conto da origem de alguma coisa. Essa alguma coisa é verdadeira, essa origem pode ter a ver com alguma coisa verdadeira, porém, o modo como isso se dá de maneira fantástica, como a gente chama, né? Ou seja, de uma maneira muito alegórica. Por isso, o uso de deuses, o uso de figuras que a gente chama de figuras mitológicas, né? Como centauros, como cupidos, como sacis, como anjos e por aí vai, né? E qual é então a função do mito? A função do mito é compreender a origem do modo de ser das coisas, tais como elas estão dadas. Então, na verdade, quem cria um mito, ele não está pensando em construir uma mentira. Ele está tentando entender a sua realidade. E para tentar entender essa realidade, ele vai buscar a origem daquilo, de forma muito popular, de forma muito singela, de forma muito preliminar ainda. Então ele quer entender como é que funcionam as relações entre as coisas na sua origem. E às vezes, para chegar a isso, o homem primitivo, né, o homem grego, utilizou daquilo que ele tinha de mais espontâneo, que é a imaginação.
Na época nós não tínhamos Facebook, internet, ciência e tecnologia, laboratório para poder testar as coisas. Mas nós tínhamos uma arma poderosa chamada imaginação, né? Outra função do mito é tomar consciência da realidade pela palavra, ou seja, pelo discurso, né? E dominar o medo que ele tinha da realidade. Então, o homem ele cria mito para poder se proteger também. Porque uma vez que o homem cria o mito, quando ele constrói essa narrativa, o que acontece? Ele então começa a sentir posse daquilo que ele tinha medo. Por exemplo, se o trovão é alguma coisa que o amedronta, bom, então vamos explicar esse trovão. O trovão na verdade, a manifestação de um deus nórdico chamado Thor, que é filho de Odin, que mora não sei aonde, que faz não sei o quê, e todas as vezes em que cai um raio, é porque Thor está presente e Thor está protegendo o seu povo. Entende? Então, ou seja, você tira o medo daquela coisa que você não sabe a explicação e você toma posse de uma coisa que é a palavra sobre aquela coisa, o discurso sobre aquela coisa. Todas as vezes que a gente dá nome para as coisas, todas as vezes que a gente fala sobre alguma coisa, os sentimentos de insegurança sobre aquilo diminuem. Por isso que os psicólogos pedem sempre que nós, quando a gente vai ter algum tipo de problema psicológico, igual medo, angústia, a primeira coisa que eles pedem é falar sobre isso. Toda vez que você fala sobre alguma coisa, você nomeia aquela coisa, você se sente mais seguro sobre ela, porque você toma posse a partir da palavra daquilo, né? E o terceiro ponto é a justificativa, né? Justificar porque que as coisas estão assim e reproduzir esse mesmo modo, ou seja, continuar fazendo com que esse modo exista. Então, estabelecer, entender as relações estabelecidas e continuar que essas relações estabelecidas permaneçam. Tá aí, por exemplo, coloquei aí essa imagem da loba, né, que está lá, a chamada loba capitolina, que está lá na Praça do Capitolino, lá no Capitólio, na Praça Capitolina, que fica em Roma, no Capitólio, né, de Roma, onde eu visitei e pude então presenciar essa representação de bronze, né, do símbolo máximo da origem de Roma. Essa mitologia da loba que acolheu Romo e Remo, que deram origem à cidade de Roma, ou seja, os romanos, hoje, claro, sabemos quais são os povos que influenciaram os romanos, porém, essa imagem de que Roma nasceu, vamos dizer assim, sendo alimentado pela loba, isso dá mais força para o povo romano, naquela época, de alimentar o desejo imperialista, né, de ser um grande império, ou seja, olha, a mãe de Roma é uma loba. Então, os romanos são filhos de lobos, os romanos são ferozes como os lobos, né? Então, daí você tem toda uma justificativa de como entender a sua própria realidade, né? Para terminar aí a nossa primeira aula, dois grandes textos que nós temos sobre a questão mitológica é a Ilíada e a Odisseia. E eu volto a falar disso no próximo vídeo, na videoaula, beleza? Valeu!